E aí, você, tudo bem? Esse é mais um Pode Crer, do podcast da equipe Nucleoendo. Nucleoendo aberto, canal aberto com sucesso, só canal aberto com o sucesso. Eu sou o professor Leonardo Barroso, 30 anos de endodontia, 32 de odontologia. Professora Adriana Marques. Isso aí, são 22 anos de odontologia, 20 anos de endodontia. 20 de odontologia, né? E nós estamos aqui em mais um episódio do Pode Crer, onde esse episódio que eu posso dizer é um episódio reflexivo. Nosso objetivo hoje aqui é trazer exatamente reflexão. Claro que a gente vai falar sobre endodontia, mas a endodontia enquanto especialidade no nosso dia a dia, o atendimento endodôntico, e para isso nós vamos usar uma lente muito interessante, professora Adriana, vamos usar a lente das leis herméticas. Muito bacana. Mas antes disso, as três regras. Vamos lá. Não correr o risco, né, de estar lá no meio e esquecemos as 3 regras. Então é isso. O primeiro C de comente. Primeiro C de comente. Você já tinha pensado que existe relação de princípios que governam o universo no nosso atendimento no dia a dia? Será que existe essa relação? Você já tinha pensado? Comenta aqui embaixo se você acha que sim. Qual pode ser? Curta, por favor, se você que está chegando agora, ou você que já está há um tempo aqui conosco, por favor, curta o nosso episódio. Isso mostra para o algoritmo do YouTube e do Spotify que o que a gente está fazendo realmente importa, é útil e agrega para você. E, claro, para quem vem à sua mente. Então, nossos próximos seu, compartilhe. Isso que a gente está conversando, que a gente vai falar aqui, faz sentido para você e te lembrou alguém, então é uma forma muito generosa e muito bacana de você mostrar, né, carinho e apreço por essa pessoa, compartilha, manda para essa pessoa para dar uma força e ela também se inteirar e fazer as reflexões que a gente vai fazer nesse nosso episódio de hoje. Hoje, o que a gente vai fazer aqui, Adriana, é um exercício filosófico, um exercício de reflexão. Para que a gente faz essas coisas? Eu aprendi que a gente faz esse tipo de coisa justamente porque é uma ferramenta poderosa para a gente sair da mecânica do dia a dia, da gente sair da rotina, daquele pensamento de que eu sempre fiz assim, é assim que eu faço, todo dia você faz a mesma coisa, né? E muitas vezes as pessoas estão tão iludidas ou estão tão imersas nessa rotina, ou tão imersas, né, nessa coisa mecânica do dia a dia, que perdem a oportunidade, muitas vezes, de implementarem coisas novas, de fazer uma mudança, de trazer algum tipo de modificação ou de uma renovação de condutas, e isso certamente vai levar a caminhos diferentes. Eu lembrei agora de uma frase, né, que é atribuída ao Albert Einstein, foi ele que falou, atribuída ao Einstein, que assim, o maior sinal de loucura é você fazer as mesmas coisas repetidamente e desejar resultados diferentes. Pô, você está no seu dia a dia aí, né? Está sentindo uma coisa que você, né, um anseio de querer mudar algo, não sabe ainda por onde começar a mudar e tal, ou quer resultado diferente no seu dia, ou resultado diferente na forma como você conduz as coisas, mas continua fazendo tudo do mesmo jeito. Vai ser difícil você alcançar, né? Então, eu acho que a reflexão ela foi uma das formas, né, que eu encontrei de sair da rotina do dia a dia, exercício de pensamento. Nós estamos aqui ainda e, por favor, mantenha o YouTube, mantenha esse canal aberto, essa reunião aberta. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o que acontece? Os princípios herméticos, as leis herméticas, elas são princípios ou são leis do campo do domínio da filosofia e da metafísica, tá? Onde, supostamente, isso foi escrito há muitos anos atrás por 3 indivíduos que não se identificaram, se autodenominaram os iniciados, escreveram um livro chamado O Caibalion, que nesse livro estão ali dispostos esses princípios que governam o universo, tá? Bom, esses princípios eles são supostamente atribuídos na cultura egípcia,
Na mitologia egípcia, há um deus chamado Tote. Na mitologia grega, há um deus chamado Hermes. Então, surgiu aí uma figura chamada Hermes Trismegistus. Então, é por isso que são 7 leis herméticas, porque são as 7 leis que essa figura, essa inteligência, essa consciência, o Hermes Trismegistus, ele, né, escreveu, deixou isso aí definido, documentado, que são os 7 princípios que governam o universo. Então, será que no nosso dia a dia esses princípios se encaixam? Vamos conhecer esses princípios e vamos ver onde é que esses princípios podem se encaixar e aproveitar para, nesse momento, como eu sempre digo, eu não estou fazendo defesa de absolutamente nada que não seja a evidência científica, a ciência. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma nova régua só para a gente usar ela de guia para a gente fazer uma reflexão filosófica sobre o que nós fazemos no dia a dia, tá? Então, vamos conhecer essas leis e vamos ver onde é que essas leis podem se encaixar aqui no nosso dia a dia. A primeira lei hermética, ela diz assim, que o todo é mente e a mente é o todo. Essa é a primeira lei, né? O todo é mente. Vamos pensar uma coisa. Você tem o seu paciente lá que chega para você atender no seu dia a dia lá, e muitas vezes esse paciente ele vem ou encaminhado ou ele vem já, às vezes, com uma série de exames. No geral, o que nós, endodontistas mesmo, de carteirinha, né, o profissional pautado na evidência científica séria, o que ele faz? Ele vai atrás de quê? De evidências. Então, o que ele quer saber? Ele quer olhar os exames, identificar os exames, ele quer entender a anatomia, ele quer entender se existe uma patologia apical ou não, qual é o sintoma, qual é o sinal clínico que existe, enfim, a gente vai atrás de evidências e, ao final disso tudo, o que a gente busca fazer é pegar essa condição que o paciente trouxe e tentar encaixar numa caixinha. Qual é a caixinha? Ah, é a caixinha de uma pulpite reversível, é uma pulpite irreversível, é uma periodontite apical e assim sucessivamente. Então, no final das contas, isso pode dar, talvez, uma percepção de que a gente resume aquele ser humano a um diagnóstico e a um procedimento. A gente tem que ampliar um pouco a consciência na hora de olhar para essa situação, porque, assim, não é só o que o paciente representa para a gente numa tomografia, ou numa radiografia, ou num relato. Na verdade, é um todo que tem ali. Você está tratando não do dente, você está tratando do todo. E quando a gente fala que você está tratando do todo, eu acho que uma definição importante que a gente precisa fazer aqui é assim, aquela pessoa que vem até você, ela é alguém que tem uma história. Ela é alguém que traz com ela os seus medos, os seus anseios, que traz com ela as suas histórias pregressas, os seus traumas, né? Especialmente se a gente for pensar em termos de tratamento de canal, a gente vê que os pacientes com ninguém recebe uma notícia de que vai precisar fazer um tratamento de canal, fica feliz, né? Ninguém diz assim, porra, primeiro canal da minha vida, nossa, graças a Deus, que oportunidade maravilhosa, meu Deus. Ninguém está nessa pegada. Na verdade, o tratamento de canal, ele vem como assim, olha, na situação que você está, o recurso que a gente tem para te oferecer é esse aqui. Ou seja, é isso aqui, ou então você permanecer com a doença e isso evoluir para te trazer mais sofrimento, ou então a extirpação desse órgão, desse dente aí, você vai ficar sem ele. Né? Então, o tratamento endodôntico, ele vem no sentido de, assim, de trazer uma sobrevida maior para o dente, tratar a infecção, cuidar da saúde como um todo. Mas isso tudo precisa ser feito com muita sensibilidade, precisa ser feito realmente com pessoas que realmente tenham um olhar empático, não só técnico para a coisa, porque você vai precisar realmente entender quem é aquela pessoa que está ali, quais são as dificuldades que ela tem, ou ela está manifestando aquele sintoma. Porque uma coisa interessante da gente pensar é que, assim, existem pessoas que têm doenças semelhantes, mas manifestam sintomas um pouco diferentes. É o jeito de cada um adoecer, é o jeito de cada um
dar significado para aquela dor ali, né? Para um paciente, de repente, que nunca sentiu aquele desconforto, a dor pode ter um significado diferente para aquele que já sentiu esse desconforto outras vezes. Talvez o que já sentiu esse tipo de dor outras vezes, pode olhar para isso e falar assim, eu já sei como é que é, eu já sei qual é a expectativa que eu tenho em relação a isso aqui. Isso determina um comportamento. Talvez um comportamento mais tolerante, talvez um comportamento um pouco mais otimista em relação ao que vai acontecer, porque ele já viveu com isso, ou não, né? No passado, experimentou o problema de novo e agora falou, meu Deus do céu, vou passar por aquilo tudo de novo. Toda essa corrente de pensamento, ela vai determinar a forma com que os nossos pacientes reagem aos seus desconfortos, aos seus quadros clínicos, etc. E nós, enquanto clínicos, a gente tem que ter ali um jogo de cintura para poder lidar com essas diferenças de percepção por parte dos pacientes e de comportamento por parte dos pacientes, né? Então, é ampliar a consciência de que aquele que chega, ele não é só mais um caso, aquele que chega não é só mais uma tomografia, aquele que chega não é só mais uma radiografia ou mais uma anatomia para ser vencida, ou uma coisa que a gente vê muito por aí, que é natural, até em algumas situações, assim, aquele paciente é aquela curvatura que eu consegui vencer, né? A gente evitar, resumir excessivamente a endodontia, porque senão a gente perde o caráter humano do que é a nossa profissão, do que é a nossa especialidade. O todo é mente. Né? O que me chama a atenção quando você fala isso é aquela história do paciente que, na hora de conversar nessa anamnese, fala para você, nossa, mas todo dente que eu mexo infecciona, ou que eu faço a extração, ou que eu fiz o canal. Então, esse é um paciente que você tem que ficar atento e talvez fazer uma conduta medicamentosa preventiva. Exatamente. Né? Isso é muito marcante nessa situação, porque a mente é o corpo e o corpo é a mente. E ali eles trabalham junto e realmente aquele paciente, se você não cuidar, aí você vai ter a estatística na vida dele, que é mais um dente que ele mexeu e que mais um dente infeccionou. E Perfeito. Que normalmente nos seus outros pacientes aquela condição não acontece. Né? Perfeito, é isso aí. Então, se o paciente já está te dizendo que ele já tem esse pensamento, o clínico que é hábil sabe escutar, né? E sabe organizar para desarmar esse tipo de situação, né? Se você não presta atenção nesse detalhe, se você acha que é bobagem dele, isso aí é ignorância dele, é desconhecimento dele, e você não está em cima disso, você mostrar para ele, então, que você ouviu, que você vai tomar uma providência para evitar que aquilo ali aconteça, né? Vai acontecer, porque é assim que ele está programado. Como você disse bem, você vai ser mais um na fila dele de dizer, tá vendo? Todo dente me infecciona e eu falo, nenhum dentista tem problema. Mais um, né? Outra coisa também que eu acho muito bacana que você faz, que eu passei a fazer e ficar atenta a isso, é aquele paciente que está sedado, às vezes está com trismo, não consegue fazer o procedimento em si, como você investe naquele paciente, a consciência do corpo, dele entender a necessidade de um bom repouso, você busca se estressado, você está... Porque na batalha, né, que acontece no nosso corpo, ali quem perdeu foi o nosso sistema imune, a bactéria conseguiu vencer, né, e chegou a inchar, você tá, tem um abscesso agudo que eu estou falando aqui. E é muito bacana justamente isso. Às vezes você não vai investir o tempo no procedimento, o paciente não é só o dente, e sim ele é além disso. Então, esse olhar humano, realmente, eu acho que vale ali, para você fazer essa integração do corpo e mente do paciente. Olha, entende? O seu corpo está reclamando, a sua mente está reclamando, o seu corpo está agindo, ele está adoecendo. É muito legal isso. Isso é bacana, porque isso vai... Ia lá. Isso vai ao encontro de uma coisa que eu já li, né, que eu estou sempre lendo, né? Mas assim, que pacientes em que é dado, né, em que você dá a oportunidade da pessoa de desabafar, colocar para fora, externar alguma coisa,
né? Você melhora para ela em até 25% a capacidade dela de reparo, né? Aos desafios sendo colocados ali, biologicamente falando. Estou falando assim, você melhora a capacidade de reparo, a capacidade de reação. Então, você tem, eu vou te dar um exemplo muito simples. Hoje da manhã, eu atendi uma moça que está com 24 anos de idade, formada, que está com um nenenzinho novo. E ela fez acesso no incisivo lateral. Então, ela está com uma dor muito grande, muito forte, em questão anatômica. Era um dente, que era um descendente, em que tinha uma coroa meio conoide que colocaram uma faceta de resina ali por cima e um pino de fibra por dentro do canal, sem terem achado o canal e sem terem feito o tratamento odontológico. Então, já ali usou, formou uma infecção terapêutica ali, ela estava com um pouco de acesso, com dor, com edema se formando e tudo mais e tal, mas, assim, a gente tinha uma questão ali que é um desafio, e às vezes a gente não vai tirar coroa, vai colocar pino, não sei o quê. Irmão, ela está com 9 meses, veio de uma adoecimentos, it, ela está ficando porque ela dorme mal, ela está preocupada com o neném dela. Uma mudança que aconteceu. Eu vou contar, porque esse momento, ela precisa repousar, ela precisa descansar. Lógico, eu sei que ela tem uma rotina, né, que não é fácil, mas à medida que você envolver o marido, envolver a mãe, foi mais, para ela poder descansar. Mas esse tipo de conversa, para fazer ela, né, ela entender que o momento ali era o momento dela, já foi suficiente para ela desabar e botar para fora. Entendeu? Aí ela põe para fora, deixa ali as frustrações dela, coloca ali as dificuldades dela, bota para fora ali aquilo que está, né, agoniando ela e tudo mais. O que eu vou fazer com aquilo? Nada, porque eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou nada, mas eu fui ali somente um agente de saúde também, mental inclusive, porque eu permiti para ela um momento para ela ser ouvida, para ela ser escutada. E ela botou para fora ali, né, e tal. Eu tenho certeza absoluta que ao longo do tempo, né, desses anos todos que eu faço isso, eu tenho certeza absoluta que isso faz uma baita de uma diferença, porque é aquele paciente que você simplesmente não quer saber, não quer ouvir, não interessa. Veja bem, quando eu estou ouvindo, eu não estou me envolvendo. Estou oportunizando a oportunidade da pessoa botar para fora o que tem ali, o conteúdo que tem ali. E isso vem ao encontro, como eu falei, de vários achados científicos que vem dizendo que quando você permite ao paciente uma chance dele se tratar, você melhora a capacidade neurológica dele, a capacidade de reagir às informações. Cara, é isso. Isso é o quê? Isso é você ter. É o que eu venho defendendo ao longo desse tempo, e continuo defendendo ao longo desse tempo, com esse projeto novo, ciência, que é você exatamente fazer odontia, mas tomando ciência da o que eu é justamente assim, nós tratamos seres do dia, a gente não trata, a gente não trata anatomia, não trata infecção, a gente trata humano, né? Então, o que eu quero é justamente trazer esse tipo de reflexão para cá para a gente ampliar isso. Eu não é só a ciência por si, mas é todo que tem que existir por trás, porque quando eu estou dando oportunidade para a pessoa externar, quando eu estou tratando ela bem, quando eu estou criando um ambiente acolhedor para ela, tudo isso é terapêutico, porque tudo isso conta para fazer ela se sentir bem e ela colocar a fisiologia dela em paz, para ela poder organizar, melhorar os processos celulares dela. Isso é o que a ciência vem mostrando, né? Então, é isso aí que você tá falando bem. Então, esse é o primeiro princípio. Então, o primeiro princípio de que o todo é mente está aqui dentro, né? O todo é mente e a mente é o todo, né? São as duas coisas. Não é o corpo, não, é o todo. É o todo, é o universo todo é mente.
É isso. Olhar a interpretação da dor que o paciente dá, o medo dele, a expectativa. Mas dois pacientes podem viver o mesmo procedimento de maneiras completamente diferentes. Foi a mesma empatia do dente a pessoa nossa, estou sentindo nada. Nossa, foi terrível, foi horroroso. Quando você aquele negócio fica na boca, fiquei sem ar, não sabia o que era direito, a sensação da anestesia, minha língua foi enorme. Entendeu? Cada um vai interpretar de uma maneira. O que a gente tem que fazer? Você prepara o cara antes, explica, antes mostra as coisas e tudo mais. Você ajuda ele a dar um significado mais fácil para a coisa. Pois, segunda lei hermética, a lei de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Né? Então, isso significa dizer que, assim, a correspondência para mim é assim, você já reparou que quando você está com a sua truncada, desorganizada, o seu o dia que você levanta a cama, que você não está bem e tudo mais, você mesmo se esforça, vai ter história, você vai por disciplina até mesmo. Mas aquele mesmo dia que você está mais para dentro do que para fora, o consultório organiza as suas coisas e tudo mais, já percebeu como é que muitos dos atendimentos saem de uma maneira atabalhoada, desorganizada, de uma maneira bom para você, nada está satisfatório. Porque, no fundo, é você que não está consigo mesmo. Né? Então, quando a gente está internamente desorganizado, do lado de fora, tudo vai parecer desorganizado. Essa correspondência é assim, o que está à nossa volta, o nosso entorno, responde diretamente ao que está dentro da gente e ao que a gente emite lá de fora. Né? Então, eu estou numa condição, se a minha comunicação com o meu paciente é truncada, ela é uma comunicação desorganizada, não valoriza certas coisas, mas é certamente um relacionamento que vai começar a problemática que lá na frente vai acabar desencadeando num problema. Eu me lembro de um amigo que eu tive que era juiz, que ele dizia que 90% que ele tinha no gabinete dele era falha de comunicação. Ou seja, aquilo que foi entendido, que foi prometido, e que não foi entregue. Supostamente não foi entregue. Ou seja, eu prometi entregar uma coisa, entender que eu entreguei outra coisa, quando eu fui entregar, você diz, não é isso, não foi isso que você me prometeu. Mas não é isso, assim, na verdade. Isso nasceu lá no início de tudo. Então, sabe, organiza internamente. Organiza o que você vai conversar com atendimento inicial com o seu paciente. Organiza o que você vai conversar com o método de lidar com essa primeira consulta inicial. Cara, inicial, estruturado tudo o que vai ser abordado e tudo o que vai ser feito, realizado na primeira consulta inicial. Não é? Fala um pouco sobre isso. É uma cuidado que eu tenho com. E às vezes a pessoa fica. Essa minha preocupação do paciente achar mesmo que vai chegar, mas vai dar só uma olhadinha. E como eu falo, eu brinco, né? A 22 psicologia geral, eu gosto muito da odontologia, então eu atuo em diversas especialidades. Então, a minha consulta vai desde a apneia do sono. Então, eu dou aquela olhada para o ponto, para a questão do bruxismo, da disfunção temporomandibular. Eu olho a questão oclusal, porque eu sou ortodontista, eu olho a questão da estomatologia, eu dou uma olhada geral, procurar algum tipo de lesão. E assim vai. Então, eu realmente estruturo isso. Se precisar de uma radiografia, na nossa clínica tem raio-x digital, sensor e tal, raio-x portátil.
Então, eu deixo isso muito claro, será passado toda essa rotina ali. E outra coisa que eu faço também, quando o paciente está ali comigo e eu vou conversando, fala assim, e aí, né, essa conversa. Aí tudo que eu vou falando, que ele fala da história dele, eu vou e faço a anotação resumida, e ver se, fiz a questão da orientação, eu olho lá que sai e ronca. E aí eu converso, eu vou lá, faço um itemzinho, escrevo, ok. A pessoa tem a questão, falou que tem bruxismo, que aí eu vou, ponho bruxismo, ok. Que aí eu sei que eu tive aquela conversa que eu costumo ter sobre aquele determinado assunto para realmente depois eu lembrar. Você vai fazer um checklist, né? E vale dizer que isso você faz com todos os pacientes, não é tipo, não, é só para o pessoal da ortodontia, para o pessoal que vai para a ronca piné, não. Todos eles, indistintamente, você tem essa organização. Às vezes bem encaminhado para eu fazer a questão, por exemplo, da endodonte. Eu não consigo sentar na cadeira com o paciente na hora do exame e não olhar a questão considerável. Não consigo. A notícia dele, depois eu acho que eu vou conversar com o pessoal. Eu olhei o exame clínico, uma lesão esbranquiçada, aí eu E, normalmente, o que costuma acontecer? As relações são relacionamentos. Sabe que eita, desenrola. tá por nosso dentista naquela professora viu isso na minha boca. Tem a responsabilidade de todos os dentistas. Tentou com paciência e foi encaminhado para você. É um exemplo, né, de lei de correspondência. Um exemplo anatômico que eu posso lhe dar de lei de correspondência é assim, voltar para a endodontia é assim, do lado de fora e do lado de dentro. Né? Quando a gente vai ver a anatomia da cavidade pulpar, né, as câmaras pulpares, elas são semelhantes, similares, né, à forma da coroa. Então, você tem uma lei de correspondência. Você olha para o dente, se vê o dente com uma coroa com um formato diferente, é óbvio que você vai ter que imaginar que lá dentro daquela inclusive a forma de contorno da cirurgia de acesso é também um exemplo de lei, de segunda lei, de lei de correspondência. Isso tem a ver com aquilo que você fala assim, doutor, mas mas eu vejo assim, durante o tempo eu lutei a minha vida com crise de pânico, do pânico, né? E eu vejo que assim, quando eu estou cansado, me curo, né? Eu estou bem, graças a Deus, tal, fiz terapia, né? Eu faço terapia. O que eu desenvolvi foi a consciência, né? Consciência de mim mesmo. Então, eu percebo períodos em que eu estou mais cansado, períodos que essas podem não são para mim que estão querendo voltar. E também é muito interessante, assim, período que eu estou mais cansado, período que eu estou mais ansioso, período que eu estou mais preocupado, o que eu venho é um reino de paciente que começa a chegar exatamente mais nesse perfil. Não sei se seja acontecido. E daí, mas, assim, eu noto que talvez agora você passe a observar, você que não tem ainda mais fácil observar, e talvez os pacientes, que os pacientes vão chegando, o perfilzão deles, mais ou menos bate com o que está acontecendo contigo. Então, eu já digo assim, por exemplo, chato, gente, nossa, cheio de coisa. Eu mesmo já eu devo estar um mala, cara. Devo estar chato, devo estar exigente, devo estar crítico. É por isso que eu estou trazendo esses caras para a minha vida. Então, eu acho isso aí, sabe, Adriano, algo que é louco, não tem como ter a intenção de fazer assim. Eu estou falando de ação e de o que eu não, para mim,
acontece é isso. Então, porque assim, os meus pacientes eles funcionam como uma terapia para mim, entendeu? Quando eu vejo que eu venho, por exemplo, pacientes que eu tenho uma sequência de pacientes fóbicos, eu começo a olhar para mim assim, o que em mim está despertando fobia, o que em mim está despertando medo, o que eu estou com medo na minha vida, qual é o assunto na minha vida, talvez que esteja pendente, preciso olhar para ele porque eu não estou olhando e estou deixando ele crescer e tomar uma proporção além da conta. Os pacientes que vem uma paciente que começa a ser exigente demais, que começa a ser, né, chato, inconveniente e tudo mais, eu começo a olhar para mim e falo assim, cara, onde que em mim tem alguma parte de mim que é crítica, tem alguma parte de mim que está chata, que está inconveniente, que está exigente. O que eu posso fazer em mim para poder tomar consciência disso? E o geral, sabe o que acontece, pessoal? Veja bem, o geral o que acontece é que assim, quando eu tomo consciência disso, naturalmente melhoro. E naturalmente os meus relacionamentos com essas pessoas se transformam, entendeu? Quer ver, essa semana mesmo eu tive uma paciente que no início do atendimento dela foi íntimo. Por quê? Porque ela é uma pessoa de personalidade forte, cheia de opinião, chegou cheia de opinião e cheia de vontade. E eu já sou um cara, assim, às vezes eu olho para mim e falo assim, eu já sou um velho cascudo, teimoso, demora, arrogante, eu penso aqui dentro. Então, assim, quando eu comecei a ver ela daquele jeito, eu comecei a ficar puto, internamente eu fiquei puto. E comecei a entrar num falatório, num julgamento aqui dentro. E o que eu pensava que ela falava comigo, eu pensava, nossa, mas que chata, mas que mulher chata, caraca, cara. Como que eu vou aguentar? E qual que é o problema dela, Adriano? O problema dela é um 46 que foi mandado para mim, porque a colega, que é uma endodontista, uma boa endodontista, não localizou o conduto mesmo porque o conduto mesmo igual a calcificada, né? Da colega. Pô, se a mulher é uma boa endodontista, não dá pra dizer que está calcificado, não sou eu que vou virar para dizer, não está calcificado. Eu sei que tem uma dificuldade ali, entendeu? Eu não sei direito qual é, então vou olhar a tomografia dela, poder entender, mas está preparado internamente para um desafio anatômico. Só que eu entendi que para eu chegar eu vou ter que colocar essa senhora numa situação dela ficar bem calma, bem tranquila, bem sossegada. Porque é aquilo que eu falei num outro episódio nosso aqui para trás, né, que um amigo meu anestesista falou para mim, cara, a profissão de vocês é muito foda, porque vocês têm que fazer um trabalho meticuloso, cuidadoso com um paciente que está acordado, que está consciente, que está alerta, que está vendo as coisas. Essa paciente ela só vai deixar eu fazer melhor da minha técnica, melhor instrumento e tudo mais, se eu conseguir encontrar uma confiança que ela aceite se submeter e sentar na minha cadeira para me deixar trabalhar. Quando eu estava no meu embate, estava um troço todo, mas sério, vou falar aqui. Enquanto eu estava no meu embate mental, o que aconteceu foi que ali a nossa relação estava truncada. Mas no momento em que eu internamente saquei para onde a minha conversa interna estava levando, eu consegui contornar a situação e olhar para aquela mulher com compaixão. E falar, pô, ela está aqui porque ela precisa de mim, cara. Precisa de mim no sentido de que eu sou a pessoa que posso vir aqui e oferecer uma condição de melhora para ela. Quando eu comecei a conversar isso comigo, a minha forma de lidar com ela mudou. Sabe o que aconteceu? A gente saiu dando gargalhada na consulta. Entendeu? Então, para mim, é um exemplo de lei de correspondência. O jeito que eu estou internamente reflete nos meus pacientes. Você quer descobrir se você está bem ou não, olha para os seus pacientes e volta, entendeu? Se seus pacientes estão te incomodando demais, é porque muito provavelmente você tem partes dentro de você que precisam ser tratadas, porque, pô, estão chatas, entendeu? Estão com problema e tudo mais. Isso tem que ser visto. Então,
O importante é a gente tomar essa consciência, né? Legal que a gente faz muito ciência na especialização com os alunos que têm atendimento, né? Uhum. Professor, mas que paciente chato, paciente mal, aquela... E você? E você, como é que tá, Como é que hein? você tá? Você tá Nossa, gente boa da parada, né? muito engraçado. Então, isso é um exemplo de lei de correspondência. Terceira A lei. terceira lei, a lei da vibração, tá? Nada está parado, tudo se move. É o princípio da lei de vibração. E o que eu acho que nada está parado, tudo se move? Tudo tem uma tensão, tudo tem uma energia, né? E o que eu percebo é o seguinte: os pacientes percebem quando a gente está tenso, quando a gente está inseguro, quando a gente tem incerteza, né, em relação a uma decisão ou a uma forma de agir. O paciente percebe. Por quê? Porque a gente emana aquilo. E da mesma forma, o contrário. Quando eu estou confiante, quando eu estou seguro, quando eu estou certo daquilo que eu preciso fazer, do caminho que eu preciso seguir, eu consigo infundir isso para o meu paciente. E isso me faz lembrar uma lei que eu aprendi quando eu fiz hipnose, a primeira lei da hipnose, que é assim: o estado mental que você quer induzir na outra pessoa, primeiro você tem que estar nele. Não adianta eu falar para uma pessoa para ela ficar calma, para ela ficar tranquila, se eu não estou calmo, não estou tranquilo. E o que a gente sabe, né, até mesmo dentro da programação neurolinguística, é que assim, as palavras em si, elas são um percentual muito pequeno da comunicação. O que nós, seres humanos, captamos no outro ser humano é a linguagem não verbal, que é o quê? O comportamento dela, o tom de voz, a forma com que ela fala. Não adianta que isso vaza. Você pode falar para a pessoa: não, fica calma, fica tranquilo, fica calma. Mas o meu rosto me trai. Entende? O paciente percebe isso. Então, do mesmo jeito que eu quero infundir segurança, que eu quero infundir confiança, tranquilidade para essa pessoa, obrigatoriamente, eu internamente, primeiro, preciso estar nesse estado emocional. Aí sim, a partir dessa situação, meu paciente pode, até como a paciente que eu atendi hoje pela manhã, estava muito tensa. Ela, no início, ela chegou tensa, mas eu conversei com ela, organizei as coisas com ela, e eu fui ali, tranquilão, de um jeito que ela foi se tranquilizando, que no final ela levantou e falou assim: nossa, nunca foi atendido por um dentista tão calmo assim. O que eu queria infundir para ela era exatamente calmo, né? Então, é a gente realmente se perceber, em perceber que, assim, eu impacto no outro. Então, se o outro está vendo um ruído de relacionamento meu com o meu paciente, quanto desse ruído, na verdade, são as coisas que a gente só joga a culpa nos pacientes, mas quanto é, na verdade, aquilo que eu é que estou transmitindo para ele. Entende? Sim. Tá? É. E é legal você ver essas leis são aplicadas em todas as situações. Tudo, para a vida inteira, para o universo todo. Nós estamos pegando, fazendo um recortezinho dela para cá. Para dentro da endodontia, para dentro da Pode ter odontologia. Né? E um pouco que a gente vê eu como mãe, né? Lógico, você pai também, é um exemplo que vem muito aqui para mim, é você querer fazer seu filho dormir e você por dentro está um turbilhão de ansiedade, de agitação. Nossa, tem que fazer dormir, eu tenho que ir lá adiantar, fazer isso, lavar a roupa. Né? A criança não Ela dorme. capta. Ela capta isso. Então é isso também com o seu paciente. Exatamente. É interessante. É isso aí. Eu acho que a gente não vai conseguir falar todas as leis hoje. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte: nós vamos dar uma parada agora nessa terceira lei aqui, e a gente vai fazer um próximo episódio onde a gente vai discutir as outras 4 leis, que são polaridade, ritmo, causa e efeito. Né? Até porque eu acho que essa pausa, esse break que a gente vai dar aqui, vai ser importante até para as pessoas poderem assimilar, né? E preparar, quem sabe, até o olhar delas, porque o objetivo dessa conversa é justamente fazer as pessoas refletirem e tomarem consciência. Consciência de si mesmas, consciência do outro, consciência do seu do outro. Esse é o objetivo maior, né? Então, eu acho que
trabalhar essas 3 primeiras leis aqui já deu um pano para a manga, né, para poder fazer um processamento e refletir um pouco sobre isso aqui, né? E aí a gente faz o segundo episódio, onde a gente vai esmiuçar as outras 4 leis restantes. Beleza? Então é isso, galera. Agora, compartilha se isso fez sentido para você e comenta para a gente aqui se você já tinha parado para pensar sobre isso que a gente conversou aqui. Será que realmente o que a gente faz, o atendimento que a gente faz, pode se encaixar dentro de princípios que talvez governem o universo? Eu acho que sim. Me diz aí qual a tua opinião. Beleza? Até o próximo episódio com as 4 leis restantes. Valeu!